Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre negócios internacionais. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está a professora Adriana Fabrini, que é professora do curso de Administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professora, obrigado pela sua presença hoje aqui. Olá, Ney, obrigada pela oportunidade para conversar um pouquinho e passar as minhas opiniões e o conhecimento que eu tenho a respeito dessa área que é tão importante não só para o país como para o mundo, que é a área de negócios internacionais que a gente vem crescendo, né, que a gente vê crescer nos noticiários e no dia a dia e afeta diretamente nós consumidores de uma forma bem específica. A gente pode conversar sobre esses assuntos hoje. Muito obrigado novamente. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é negócios internacionais. Comigo no estúdio está a doutora em Administração de Empresas, Adriana Fabrini, que é do curso de Administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora, recentemente o EPG, através do curso de Administração, lançou 4 cursos de pós-graduação em Gestão Estratégica, em áreas que são, do meu ponto de vista, muito interessantes. Finanças, recursos humanos, numa nomenclatura um pouco mais antiga, mas acho que dá para ser apropriada ainda, e também produtos e serviços, se eu não me engano. Agora, a área de negócios internacionais, que nós vamos tratar hoje, é uma área pela qual eu tenho uma curiosidade um pouco maior, por conta do impacto que ela pode trazer, de maneira positiva, para o país, para o estado do Paraná, que já tem uma vocação nata para o comércio exterior, bem como para a região de Ponta Grossa, que também tem participação importante nesse processo. Mas comércio exterior e negócios internacionais não são necessariamente a mesma coisa, talvez se complementem. Eu gostaria que a senhora iniciasse por aí, como eu posso dizer, conceituando os dois termos. Realmente, Ney, é muito interessante começar fazendo essa explicação para as pessoas, porque são duas áreas um pouco distintas, complementares, porém distintas. Quando nós falamos em comércio exterior, nós nos referimos a dados, informações, estatísticas, informações mais econômicas a respeito do comércio exterior. Tanto movimentação de bens e serviços, que também o serviço hoje foi incluso nas informações estatísticas do governo de comércio exterior, mas nós nos referimos mais a essa parte quantitativa e econômica da movimentação de bens e serviços. E quando nós nos referimos a negócios internacionais, nós olhamos mais para dentro das empresas, das instituições, das organizações. Nós nos referimos então às estratégias, aos planos e aos planejamentos que as organizações fazem quando objetivam se lançar para o comércio exterior, né, movimentar, fazer a compra, venda de mercadorias para outros países ou de outros países, mas nos referindo mais então à gestão de negócios internacionais dentro da organização, ao seu planejamento. Nós temos um duelo com a balança comercial há décadas no Brasil. E esses números ligados mais à área de comércio exterior, eles demonstram a importância que o mercado internacional tem para nações emergentes como o Brasil. Sinceramente, estamos há décadas nessa condição de emergentes e não vamos sair dela sem os devidos investimentos em infraestrutura e educação, por exemplo. Mas essa é uma outra história. No entanto, realmente o comércio exterior é vital para a economia brasileira. Podemos começar com alguns números, ou seja, quanto que o Brasil, por exemplo, exportou, Brasil, Paraná e Ponta Grossa, no ano de 2018? Então, é muito interessante você comentar isso também, porque tem uma frase que diz que para crescer precisa se exportar. E realmente, ao longo da história e quando nós olhamos os números de outros países, a gente percebe que quanto mais desenvolvido o país, maior é o percentual das exportações no PIB. Então, quando nós pegamos, por exemplo, países da OCDE, nós percebemos que o percentual do PIB que é representado pelas exportações
é significativamente bem maior do que acontece no Brasil. Então, falando um pouquinho de números, em 2018, o Brasil exportou aproximadamente R$ 1 trilhão em mercadorias e serviços para outros países. Quando nós falamos de Paraná, esse valor ele gira em torno de 77 bilhões de reais. Falando em reais porque assim fica mais fácil das pessoas entenderem o montante disso e como isso é significativo para a economia. Ponta Grossa, em 2018, exportou aproximadamente 4 bilhões de reais. E esses números, eles mostram, principalmente para Ponta Grossa, realmente um perfil exportador bastante significativo da nossa cidade. Realmente, Ponta Grossa tem uma aptidão para exportação que é bastante interessante de se analisar. Professora, colocados os números na mesa, fica a seguinte pergunta. O que é preciso para uma empresa exportar? O que faz de uma empresa, uma instituição, enfim, o que torna uma atividade empresarial, ou uma empresa dentro de uma determinada atividade, capaz de participar da comunidade internacional através dos negócios internacionais? Nós temos, infelizmente, no Brasil, nós ainda não temos, porque conhecendo o mercado de Ponta Grossa, analisando um pouco mais o mercado de Ponta Grossa, a gente consegue refletir também e replicar essa mentalidade do empreendedor pontagrossense para o estadual e para o nacional também. Mas a gente percebe que o empresariado, de forma geral, ele não incorporou a área de internacionalização como parte da estratégia da organização. Talvez esse seja o principal problema hoje, que as empresas não encaram o processo de exportação, ou a maioria das empresas, porque é óbvio que nós temos multinacionais, grandes empresas que já incorporaram essa atividade como parte do seu negócio. Mas a maioria das empresas nacionais, que são, como você falou, os micro e pequenos, eles ainda não incorporaram o processo de internacionalização através da exportação como uma meta estratégica. Inclusive, Ney, comentando que uma das análises que eu fiz na minha tese de doutorado, que foi na área de gestão de negócios internacionais, foi justamente compreender esse processo de tomada de decisão gerencial. E por meio de pesquisa e comprovado estatisticamente, eu pude perceber que quando as empresas, elas olham o processo de internacionalização de uma forma cuidadosa, preocupada e colocando todos os desafios da exportação dentro do seu processo estratégico, a internacionalização ela se torna mais fácil e, consequentemente, também mais vantajosa e rentável para a empresa. Professora, participar do mercado internacional não é fácil. A senhora falou agora de uma decisão gerencial e de uma filosofia a ser adotada. Por exemplo, uma empresa, e aqui eu estou apenas fazendo uma especulação, a especialista aqui é a senhora, mas uma empresa que deseja participar da comunidade internacional, ela tem que ter, obviamente, um conhecimento de câmbio, tem que saber como operam as casas de câmbio, enfim, tem um cuidado muito grande com a cotação da moeda norte-americana, porque quando ele fecha um contrato internacional, ele fecha em dólar, provavelmente, que é a moeda corrente fora do Brasil. Se ele vai fechar esse contrato padrão em dólar e ele não calcula bem os custos de produção dele, no caso de uma indústria, ele pode quebrar na entrega de uma única remessa, dependendo do tamanho da empresa. Então existe um risco. Quando a planilha é feita em reais, tudo é muito mais fácil de ser ajeitado. Mas em dólar, dependendo do que aconteça, as coisas podem ser mais ou menos complicadas, digamos assim. E tem também a questão da carga de tributos. Para que o meu preço seja competitivo lá fora, não basta que a minha moeda esteja desvalorizada em relação ao dólar, mas sim que a minha carga de tributos não seja louca e ensandecida como é no Brasil. E uma moeda 4 por 1, como mais ou menos é hoje, facilita um pouco a vida do empresário brasileiro. Mas é lógico que se a carga tributária fosse menor, seria mais fácil. Nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém tributa consumo. É uma estratégia das mais idiotas que eu já vi no mundo e a gente faz isso no Brasil. A gente tributa o consumo. A gente tem que tributar a produção, mas não o consumo. Enfim, é uma outra história a ser discutida num outro programa.
Quando um empresário se volta para o mercado internacional, ele tem que ter essas ferramentas de gestão dentro da empresa? Sim, sem dúvida. Como eu disse anteriormente, como o perfil do empresário brasileiro, na sua grande maioria, ele não está voltado para o mercado internacional, porque principalmente nós temos dois tipos de empreendedores. Aqueles que empreendem por necessidade ou por oportunidade. E por pesquisas internacionais, a gente sabe que o perfil do empresário brasileiro é empreender por necessidade. Ou seja, ele sente uma necessidade de empreender e ele começa a cumprir esse objetivo, né? Por necessidade, não por oportunidade. Ou seja, muitas vezes ele não inicia uma empresa, um negócio, fazendo todo o passo a passo inicial, fazendo um plano de negócio, analisando o mercado, analisando os seus possíveis clientes, fazendo uma análise mercadológica profunda. Ele começa porque ele precisa gerar renda para sua família e em um determinado momento ele percebe que a internacionalização pode ser uma fonte de ganhos. Muitas vezes ele ainda não sabe como, mas ele ouve pela mídia ou porque algum familiar fez algum curso, enfim, e ele ouve que a internacionalização pode ser um bom negócio e ele começa então a tentar, a especular. E nesse momento, eu diria para você que esse é o momento crucial para o empresário fazer com que o seu processo de internacionalização, por meio da exportação, seja mais bem sucedido ou que seja um fracasso e ele crie uma barreira quanto a esse processo. Porque eu diria para você, por esses entraves que você falou, a questão tributária, que a gente já pode falar um pouquinho a respeito dela, pela questão logística, pela questão cultural dos outros países, o empresário ele esbarra na questão da diferença de línguas, de cultura, de distância, de contatos em outros países. Então, por desconhecer todo esse universo, ele pode, se não for bem preparado, ele pode sim, com um percentual de chance muito grande, criar uma certa aversão pelo mercado internacional. Então, eu diria para você, o primeiro passo do empresário, quando ele se atenta que a internacionalização pode ser um bom caminho para ele, é buscar capacitação. É buscar, porque hoje nós temos, principalmente o governo federal, ele tem um programa que é a APEX, que é a Agência Brasileira de Promoção e Incentivo às Exportações, que dá um suporte bastante grande para o empresário e muitas capacitações, inclusive gratuitas, então eu diria para você que se o empresário, ele próprio, ou ele destacar uma pessoa dentro da organização que passe 3, 4 meses buscando informações, tentando entender o mercado, conhecendo o seu produto, conhecendo todas essas variáveis da internacionalização, antes de efetivamente dar o passo, que é buscar estreitar uma negociação com um cliente internacional, a chance da exportação ser bastante rentável para o empresário é bastante grande. Professora, vamos tentar traduzir alguns dos itens necessários nessa pauta. Né? Sim. Como funciona o câmbio, por favor? Sim. Então, o câmbio, o preço da mercadoria, né, voltando um pouquinho antes de chegar lá no câmbio, existe uma interpretação na tributação, no sistema tributário nacional, que um país ele não deve exportar tributo. Então, basicamente, para a exportação, quando um empresário ele vai fazer o cálculo do custo do produto exportado, ele tira praticamente todos os impostos. IPI, ICMS, tudo isso pode ser retirado do custo do produto. Então, ele vai fazer o cálculo para a exportação do custo do produto em cima, basicamente, apenas do seu custo produtivo. Em cima desse valor é que são agregados alguns custos, principalmente logísticos e de seguro. Então, ele deve fazer a conversão desse valor para a moeda estrangeira, que, via de regra, é ou o dólar ou o euro. Vale ressaltar uma curiosidade que qualquer moeda ela é transacionada internacionalmente. Então, se eu quiser fazer uma transação em reais, uma empresa pode. É que, como tanto o euro quanto o dólar são duas moedas muito fortes,
e fortes internacionalmente é que se criou esse padrão, mas vale ressaltar que pode ser feito em qualquer moeda. Então, a partir do cálculo do custo do produto exportado é que então se calcula o custo da mercadoria na moeda estrangeira. Então, de posse desse valor, feita toda a documentação para a exportação, feita a fatura comercial na moeda estrangeira, é que então a mercadoria é enviada e que a partir do envio da mercadoria, ou dependendo da modalidade de pagamento que foi negociada, o exportador tem condições de receber o pagamento por essa exportação, muitas vezes até antecipado. Existem formas de financiamento, por exemplo, do Banco do Brasil, existem formas de financiamento que são a juros baixíssimos, a juros internacionais que 2% ao ano, por exemplo. Então, esse desconhecimento prévio é que muitas vezes assusta um empresário. Então, o governo ele tem formas de financiar a exportação a juros baixíssimos para o exportador. A tributação ela é um pouco mais simplificada nos processos de exportação e ainda tem mais uma coisa positiva para a exportação. Quando o empresário ele faz uma exportação e o importador paga por essa importação, o exportador ele pode fazer o fechamento do câmbio no momento que ele bem entender. Ele não precisa converter os 10 mil dólares que ele recebeu em mercadoria, em moeda estrangeira, por conta dessa exportação, ele não precisa fazer o câmbio no momento em que é feito o pagamento. Ele pode esperar, por exemplo, uma melhor cotação de câmbio para fazer essa conversão. Então, isso é uma coisa bastante importante e que muitas vezes o empresário não tem conhecimento. Ou seja, ele pode esperar a melhor hora. Ele pode esperar a melhor hora em que o câmbio está numa cotação que ele julga interessante, favorável para fazer essa conversão. A senhora mencionava antes de iniciarmos a gravação do programa que muitos alunos seus não entendem por que um determinado produto é mais barato no Paraguai do que no Brasil. E a gente cai na carga tributária, provavelmente. Além do custo Brasil, por exemplo, nós temos um processo de retrabalho nas nossas linhas de produção que é muito frequente. O que não acontece, por exemplo, com o operário norte-americano ou o operário alemão, onde é bem feito na primeira vez. Né? Em função de treinamento, qualificação, enfim. O entendimento do mundo, a concepção do abstrato, que faz parte, sim, da cultura do operário norte-americano e do operário europeu como um todo, bem como do trabalhador japonês também. Né? No Brasil, não. No Brasil, na América Latina, na África, infelizmente, a qualificação da mão de obra é sofrível. Né? Isso inclui a Índia, por exemplo. Né? Tirando a área de TI, que a Índia se desenvolveu muito nesses últimos 30 anos. Mas, por que então, respondendo à pergunta dos seus alunos, um produto é mais barato no Paraguai do que no Brasil? Então, como eu comentei anteriormente, existe esse entendimento tributário que um país ele não deve exportar imposto. Então, quando uma mercadoria ela é preparada para exportação e o cálculo do custo do produto exportado ele é feito, retira-se desse cálculo todos os impostos. Então, imagine, por exemplo, um simples bombom, que no Brasil, além do custo de fabricação, tem todos os custos de IPI, PIS, COFINS, ICMS, para vender no mercado nacional. Quando ele vai ser vendido no mercado internacional, retira-se todos esses impostos. Ou seja, é basicamente apenas o custo de fabricação desse produto e, obviamente, o custo de movimentação para levar essa mercadoria até outro país. Então, quando nós pegamos um bombom, por exemplo, que é feito no Brasil, e tiramos toda a carga tributária, movimentamos esse produto, por exemplo, para o Paraguai, e lá, se a carga tributária do Paraguai for, obviamente, menor que a nossa, comparativamente, esse bombom lá no Paraguai vai ser mais barato que o nosso. Por isso que tem cigarro brasileiro no Paraguai vendido mais barato do que no Brasil. Exatamente. Produtos, inclusive, brasileiros. Né? Para quem tem a oportunidade de ir até a Argentina, Paraguai, nós encontramos produtos feitos no Brasil que lá são vendidos mais baratos do que aqui. Então, por esse raciocínio, tiramos todos os impostos e enviamos para esse outro país. Lá vai ser colocados os impostos inerentes àquele país. Então, se a carga tributária do país de destino for menor que a nossa, comparativamente o produto fica mais barato.
A senhora falou de logística, ou seja, basicamente transporte. Logística é um termo um pouco mais amplo. Mas, no que se refere a transporte, isso é uma coisa que sempre me intrigou, né? O transporte marítimo ainda é o preferido dos exportadores, não é isso? Sim. Porque eu acredito que o custo seja um pouco menor do que o transporte aeroviário. Mas demora-se muito para ir de um lugar ao outro. Fora o risco, né? Uma tormenta, um navio afunda, né? Um furacão, por mais estável que seja um navio, vai a pique. Lógico que existe toda uma preocupação com a previsão do tempo para que eles não atravessem essas áreas de tormenta. Mas problemas acontecem. Infelizmente, os piratas voltaram à moda, né? A pirataria voltou a acontecer com um grau de crueldade, inclusive, temível. Bastante grande. Então, nós temos vários desafios no transporte da mercadoria. O custo do transporte, ele às vezes chega a superar o custo da mercadoria ou não chega tanto? Olha, O custo de produção, eu falo. O custo de produção. Em alguns casos, pode sim, dependendo, porque como que se calcula o custo dessa movimentação? É principalmente ou em função de duas variáveis, ou do custo do produto, do preço do produto, ou do seu volume. Então, se é uma mercadoria que, por mais que ela tenha um preço relativamente baixo, mas ela tem um volume grande e que vai, por exemplo, ocupar um espaço grande dentro de um navio, por exemplo, é feito o cálculo em cima de uma das duas, principalmente de uma dessas duas variáveis. Ou é um produto pequeno, mas ele é muito valioso. Então, também, aí recai ainda o custo do seguro, que é mais caro ainda. Então, pode acontecer, sim, de, em alguns casos, o transporte ser tão caro quanto a mercadoria. Mas, para você ter uma ideia, principalmente agora falando na importação, né, que a importação, ela tem principalmente uma carga tributária mais alta do que na exportação, né? Mas, quando se importa um produto, normalmente, em função da carga tributária e dos custos logísticos, nós sempre observamos que o preço do produto, muitas vezes, o custo do produto, muitas vezes, duplica ou triplica, chegando muitas vezes até quadruplicar em alguns casos. Mas, realmente, o custo de logística, ele é bastante de movimentação, de seguro, de armazenagem. O tempo em que a mercadoria fica parada nos armazéns até acontecer o despacho aduaneiro, no Brasil, é um custo bastante elevado para as empresas. Então, todas essas variáveis precisam ser levadas em consideração. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é algo impossível para um empresário pequeno ou um microempresário gerenciar todas essas variáveis. Mas é importante que ele saiba todo o passo a passo, todas as etapas que uma mercadoria ela vai passar, ou todos os processos que ela vai sofrer do momento em que ela está pronta na sua fábrica até chegar no importador, para que o empresário tenha noção de todos esses riscos e custos que envolve a exportação. O seguro é obrigatório? Não, o seguro não é obrigatório. Inclusive, é uma das coisas que eu explico para os meus alunos, né, que é o mesmo caso do seguro de carro. Nós não somos obrigados a fazer seguro de carro. Mas se acontecer alguma coisa, e isso depende de como foi negociado, o seguro é contratado, depende da negociação que foi feita entre importador e exportador, mas sem dúvida que é a segurança, né? Se acontecer alguma avaria nessa mercadoria ou algum perdimento por algum motivo, o seguro cobre essa mercadoria. Então, é uma segurança bastante válida e importante. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é negócios internacionais. Comigo no estúdio a professora Adriana Fabrini, que é professora do curso de administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professora, recentemente na Rádio CBN conversávamos eu, a senhora e outros 3 professores também com doutorado do curso de administração da UEPG, e os professores comentavam conosco, e eu comentei com eles também,
alguns aspectos relacionados às suas respectivas áreas. Em particular, no que se refere a negócios internacionais, nós temos também o fator cultural envolvido. Então, aproximadamente 25 anos, eu assisti a uma palestra muito interessante com um homem especializado em comércio exterior, e ele relatava que ele tinha ido para a Arábia Saudita, se eu não me engano, e cruzou a perna, como eu estou cruzado agora, da mesma forma, estou com a perna cruzada nesse momento, e um homem na outra mesa se levantou, profundamente ofendido, e veio tirar satisfações. Ele não entendeu nada, não entendeu rigorosamente nada. E daí o homem explicou: você me mostrou a parte imunda do seu corpo, ou seja, que era a sola do sapato. Ele imediatamente descruzou a perna, pediu desculpas e disse que no Brasil isso não significava rigorosamente nada. Então, o árabe acabou desculpando ele. Veja, se ele estivesse fechando alguma negociação naquele momento, provavelmente o negócio teria perdido, por conta de um fator cultural que, obviamente, ele não dominava em relação ao povo árabe. Existem uma série de peculiaridades culturais que precisam também ser levadas em consideração, eu acredito, na hora de se cogitar estabelecer uma relação de negócios internacionais com alguém. Quem vende carnes, por exemplo, para o Oriente Médio, precisa fazer com que os animais sejam sacrificados em direção a Meca, se eu não me engano, ou que um determinado corte seja feito em direção a Meca, ou que exista uma oração dentro da linha de produção. É algo no gênero, eu sinceramente não lembro exatamente qual a exigência específica. E por que não fazer se eles vão comprar o produto na sequência? Não custa nada. Né? Rezar não faz mal a ninguém, né? Afinal de contas o Deus é o mesmo. Mas aqui eu elenquei esses dois exemplos apenas para tentar compreender. É fundamental que exista um estudo do mercado que é foco de interesse de quem vai buscar o comércio internacional? Sem dúvida. Talvez uma das partes mais importantes, além, obviamente, da preparação do produto, mas até mesmo antes da preparação do produto, é interessante se selecionar qual é o mercado que vai atender, por que atender aquele mercado, e principalmente as questões específicas da cultura, dos hábitos de consumo daquele determinado consumidor, daquele determinado mercado. Porque nós temos algumas regiões, por exemplo, que preferem tomar bebidas um pouco mais quentes ou um pouco mais fortes, ou até mesmo essa questão da negociação, né? Existem países onde não se negocia no horário do almoço, as pessoas sentam para almoçar e efetivamente almoçam e depois vão negociar. Tem outros que já têm o hábito de negociar enquanto almoçam ou jantam. Então, tudo isso são costumes, até mesmo a questão da mulher hoje, que está bastante inserida no mercado de negociação internacional. Como ela deve se vestir, porque tem alguns países que ainda têm essa diferença cultural entre homens e mulheres bastante acentuadas, então a vestimenta. Então, sem dúvida, conhecer o mercado em que você está tentando colocar o seu produto é bastante importante, porque um outro passo bastante significativo é adequar esse produto ao mercado. Então, se eu não conheço o hábito de consumo, por exemplo, o tamanho da garrafa, né, de cerveja, que em determinados países tem um tamanho diferente. Então, se eu não conheço isso, se eu não faço esse dever de casa, eu acabo perdendo duas situações, que é ir para uma negociação desfavorável, por não conhecer os hábitos, e também na hora de oferecer o produto, eu muitas vezes não sei se eu vou ter capacidade de atender aquelas especificações. Então, sem dúvida que é bastante importante. Por isso que uma das recomendações que se faz para o empresário que está pensando em começar ou que está começando o seu processo de exportação é buscar países que a gente fala que eles têm as menores distâncias. Não apenas distâncias geográficas, mas também menores distâncias culturais, de idiomas, geográficas também, mas também de fuso horário, porque é muito mais fácil, por exemplo, para um empresário brasileiro negociar com clientes na América Latina, por exemplo, que nós temos muitas similaridades culturais, de hábitos de consumo, a língua,
o idioma que se fala não é tão diferente assim, do que, obviamente, partirmos já, né, de pronto assim, para países árabes, muçulmanos ou chineses, que realmente, culturalmente, são bastante diferentes da gente. A questão de priorizar as áreas mais próximas me parece mais racional, né? Até pelo custo também um pouco menor. Você não tem que endoidecer com a planilha de custos em virtude de transporte de mercadorias, como mencionamos no bloco anterior. Mas, às vezes, os países vizinhos também são enigmáticos. Tem um autor na área de comunicação que se chama Juan Díaz Bordenave, né? Em um dos seus livros, voltado a estudantes de jornalismo, essa é uma história muito interessante, ele relata que ele se encontrava no interior dos Estados Unidos e viu, numa determinada chácara, uma bandeira branca, um pano branco. E na região do Paraguai em que ele morava, segundo o relato no livro, né, quando ele via algo parecido numa propriedade rural, tinha cachaça para vender. Ele pensou, que bom, cachaça, e entrou. Quando ele entrou na propriedade, o dono da propriedade o recebeu muito feliz, muito alegre e tal, porque ele achava que o professor Bordenave era o responsável pela inseminação da vaca que estava preparada para receber o esperma que ele tinha comprado de um touro vizinho. Então a bandeira branca significava inseminação artificial, naquela região específica dos Estados Unidos em que ele se encontrava. Então eu dou risada em relação a isso, porque é uma história relatada no livro do professor Juan Díaz Bordenave, que demonstra as peculiaridades culturais de um país para o outro. Até onde eu saiba, no Brasil, em nenhum lugar, bandeira branca em propriedade rural significa cachaça. Não sabia que isso, em alguns lugares do Paraguai, tinha tal significado, né? O professor Bordenave fez carreira no Brasil, mas era do Paraguai. Não sei se ele ainda é vivo ou não, mas também não vem ao caso. De qualquer maneira, professora, o que eu quero dizer é o seguinte: exista quem facilite a vida do empresário com um estudo antropológico sobre aquela nação que ele tem interesse? Normalmente, né, existem, sim, empresas, universidades que prestam consultoria e assessoria para micro e pequenos empresários que objetivam se lançar para a exportação. Sem dúvida que nós temos empresas que fazem essa primeira aproximação, que indicam, que vão até a empresa, olha qual é o produto que pode ser oferecido, busca mercado, explica para o empresário qual é as modificações que precisam ser feitas no produto para que consiga entrar naquele determinado mercado. Então, consultoria na área, sem dúvida que existe, né? Só fazer uma busca na internet que encontra vários, sem dúvida. Eu acredito que a internet hoje facilita muito, né? Porque nós temos feiras que podem ser consultadas, calendários de feiras nacionais e internacionais para se buscar clientes facilmente pela internet, consultorias, busca até mesmo muitas vezes clientes, sites que juntam clientes, né, que agregam clientes que buscam determinados produtos no mundo todo. Então, essa ferramenta, ela facilita muito. E também facilita o empresário a buscar esse tipo de informação dos países que ele imagina ser possíveis clientes do seu produto. A questão de usar uma consultoria no momento inicial, ela pode ser bastante importante para o empresário. Para dar esse pontapé inicial, para partir de um momento zero, para começar essa caminhada para a exportação, pode ser bastante importante. Mas o que nós indicamos, o que eu indico para o empresário é não se fixar apenas ou não confiar, não seria a palavra, mas não deixar todo o processo de internacionalização na mão de um terceiro. Porque esse processo é sabido tanto dentro da academia quanto em empresas que passaram por todas as etapas, que o processo de internacionalização está muito ligado com gestão do conhecimento, em aprender a cada dia, errar e aprender e buscar informações e aperfeiçoar processo, em networking, fazer contatos em outros países. Então, a partir do momento que a empresa terceiriza toda essa função para um consultor ou para um que nós chamamos de departamento de comércio exterior terceirizado, que faria tudo isso, essa gestão do conhecimento ela é gerida por um terceiro, ela não fica armazenada dentro da organização. Então,
para um momento inicial, usar esse tipo de serviço é interessante. Mas essa preocupação de agregar o conhecimento talvez seja mais importante o mais importante passo para o empreendedor. Professora, na hora de elaborar o produto, eu acredito também deve-se ter esse tipo de preocupação. Assistindo uma palestra de Max Geringer, que é um sujeito genial, né, muito bem-humorado, há alguns anos atrás, ele relatava uma experiência que ele teve numa empresa de bebidas, em que tentaram lançar no mercado brasileiro, a ideia veio dos Estados Unidos, da matriz da empresa. Tentaram lançar no mercado brasileiro uma cola, né? Tem Coca-Cola, Pepsi-Cola, uma cola, acho que era dessa natureza a bebida, e uma bebida escura, e o nome era Josta, J-O-S-T-A. E sempre tem alguém que está prestando atenção, né? E lá de trás levantou a mão um cidadão e falou, será que esse é o melhor nome? Não, não tem esse nome na língua portuguesa. Mas tem algo bem parecido, né? Pejorativo. Pois é. Então, desistiram da bebida, enfim. Gastaram um dinheiro razoável desenvolvendo o rótulo, marketing, tudo, e tiveram que desistir, porque obviamente foi uma ideia cretina, né? É preciso tomar cuidado, então, também com o país de origem, se você está elaborando uma coisa que pode ou não ter um sentido, às vezes, ofensivo, pejorativo, negativo, porque a carga cultural, eu antes mencionei a questão da bandeira branca, sei lá, no interior dos Estados Unidos, que significava inseminação artificial, e no interior do Paraguai, cachaça. É preciso tomar cuidado com essas referências culturais? Claro, sem dúvida. Porque, exatamente, eu também ouvi algo parecido com esse caso que você contou, mas sem dúvida, porque uma especificação no rótulo, um nome pejorativo ou uma imagem que no Brasil aquele produto vende, em algum outro país aquilo realmente pode ser um motivo de piada, gozação e acabar prejudicando a marca. Então, eu diria para você que uma boa pesquisa mercadológica, então quando nós falamos em marketing, nós não estamos falando apenas na propaganda, né? Nós falamos no preço, na praça, no produto que vai ser vendido e também na propaganda. Então quando nós falamos de uma análise mercadológica desse produto que é necessário ser feita, nós nos referimos não apenas à propaganda em si, mas como esse produto vai ser consumido, porque às vezes é um produto que vai ser consumido dentro da residência, na rua, por famílias ou por jovens. Então toda essa linguagem de propaganda precisa ser considerada. O preço, qual é o potencial de consumo desse mercado que eu estou tentando colocar o meu produto? Ele consegue comprar o meu produto? O meu produto não está fora do interesse de consumo ou da faixa de consumo, do preço. Então, uma pesquisa mercadológica que inclua preço, promoção, né, a divulgação do produto, aonde ele vai ser colocado, né, que são os 4 P's de marketing que nós chamamos dentro da academia. Sem dúvida que é bastante importante, mas nesse ponto é um potencial para a empresa bastante grande. Observar essas especificações mercadológicas do produto é uma oportunidade para a empresa melhorar tecnicamente, gerencialmente, inclusive para o mercado nacional. Porque quando nós falamos de uma empresa que já está há alguns anos no mercado, consolidada no mercado nacional e que pensa em partir para o mercado internacional, todas essas melhorias de processo que ela tem que fazer para atender um consumidor diferente no mercado internacional, ele pode refletir numa melhoria, num ganho de qualidade e diferencial para o próprio mercado nacional. Então, a internacionalização, apesar de todas essas variáveis que precisam ser levadas em consideração, apesar de todos esses entraves que nós citamos até agora, ela pode representar para o empresário uma oportunidade de melhoria interna dentro da empresa e também interna para o mercado interno, que faz com que a empresa aumente a competitividade. Professora, a gente falou até agora de, não digo obstáculos, mas passos, Sim. Né, que precisam ser observados. Quais são as vantagens, então, de se exportar depois de tamanha dor de cabeça? Então, tem muita vantagem. Eu diria para você que se o empresário ele toma esse cuidado de inicialmente buscar uma capacitação,
porque afinal de contas ele está começando um processo que ele desconhece. Então, conhecer, se capacitar, buscar informação é um primeiro passo essencial. Então, a partir do momento que ele vence esse momento, eu digo para você que o processo de exportação, tanto em nível macroeconômico de país, quanto para a própria empresa, é uma possibilidade de ganho muito grande. Por quê? E como você mesmo falou, imaginemos uma situação onde o câmbio está 4 por 1. Né? Se eu vendo um produto que no Brasil custa 1 ou 2, se eu vender para o mercado internacional, eu vou poder, por exemplo, duplicar a minha receita. Né? Então, hoje, o Brasil favorece muito a exportação no que tange ao câmbio. A possibilidade de receita, de rendimento, de lucro na exportação é bastante significativa. Né? Mas nós estamos numa cotação real da moeda? Ou isso é fruto dos anos de descontrole econômico da gestão de Dilma Rousseff, que Michel Temer, apesar de ser uma figura controversa, tentou consertar, junto com a ajuda de Henrique Meirelles, e agora estamos de novo num período turbulento, onde várias excelentes iniciativas vêm sendo tomadas pelo governo federal, mas ao mesmo tempo uma sequência de declarações infelizes do presidente deixa o mercado apreensivo. Então, nós estamos numa cotação real da moeda, na sua opinião? Ou seja, a nossa moeda vale isso? Eu digo para você que, independente do quanto a moeda está, a perspectiva é que ela não vai baixar tão cedo. Né? Ou seja, se um empresário está fazendo exportação hoje a um câmbio de 4 por 1, ele provavelmente vai ficar dentro dessa faixa um pouco mais ou um pouco menos, ainda por um bom período. Porque as políticas que normalmente incentivam a entrada de divisas, para que faça com que esse câmbio fique um pouco mais baixo, não estão sendo feitas. Então, provavelmente esse câmbio vai continuar por um bom tempo. Então, a parte cambial é uma das coisas que para o exportador hoje está bastante favorecida. Né? Então, independente das políticas cambiais, independente da guerra de governo, independente das medidas econômicas que estão sendo feitas, para o empresário, esse câmbio alto, ele é atrativo sim para a exportação. Né? Óbvio também que nós não estamos falando da questão da importação, que por outro lado também acaba se prejudicando, porque vai pagar um preço bastante alto. Mas para a exportação é atrativo, sem dúvida. Pois bem, então a senhora falou que normalmente a principal vantagem é a margem de lucro, que acaba sendo consideravelmente maior. Uma das. Né? Então eu diria para você que são principalmente 5 vantagens. Né? A primeira é a questão de você trabalhar com essa flutuação do câmbio. Né? Hoje, como eu falei, o câmbio está mais ou menos aí na casa dos R$4, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dentro dessa faixa. Em momentos em que acontece muita oscilação, o governo dá a possibilidade os bancos, né, dão a possibilidade para o exportador que ele não precisa fechar o câmbio exatamente no momento em que o importador paga. Ele pode esperar o melhor momento para fazer o fechamento do câmbio. Perfeito. Então, isso é uma possibilidade. Segundo, ele pode aumentar a sua gama de clientes internacionalmente. Então, se ele já tem um mercado nacional estruturado, equilibrado e que não está variando muito, ele não está conseguindo aumentar muito a sua cartela de clientes nacionalmente, partir para o mercado internacional pode ser uma vantagem. Né? A terceira delas, quando ele rompe essa barreira inicial de todas essas variáveis que se relacionam com o comércio exterior, e ele começa a adaptar o seu processo produtivo para vender efetivamente para o mercado internacional, ele melhora o seu processo interno. Porque, como nós falamos anteriormente, ele precisa adaptar produto, ele precisa adaptar processo e, consequentemente, ele agrega qualidade ao seu produto, que vai se refletir, obviamente, para o mercado internacional, mas também para os seus clientes nacionalmente. Então, é uma agregação de valor bastante significativa para o empresário. Ele, obviamente, amplia a sua marca, né? Porque ele vai estar expandindo a sua marca para outros mercados. Então, ele vai estar fazendo uma expansão do seu know-how, da sua marca,
né, da sua marca mesmo, da sua empresa, tornando-a mais competitiva internacionalmente. E também, talvez uma das coisas que hoje seja muito importante para nós, para o empresário brasileiro, ele consegue equilibrar um pouco a questão da instabilidade econômica e política que o Brasil está passando. Porque como invariavelmente, às vezes o brasileiro perde um pouco o poder de compra, às vezes ganha um pouco mais poder de compra. Hoje o Brasil passa por essa, não só hoje, né, nos últimos anos passa por essa instabilidade. Existem outros países que não, que são mais estáveis economicamente, politicamente, institucionalmente. Então ele pode contrabalancear essa instabilidade que muitas vezes o mercado consumidor brasileiro está oferecendo para o seu produto, vendendo para um outro mercado que seja um pouco mais estável. Então ele pode equilibrar essa instabilidade econômica. Ou fugir, né, pelo menos um pouco dessa instabilidade. O mercado internacional, ele costuma recompensar bons fornecedores, não costuma? Para países que já têm o hábito do comércio exterior, que já estão habituados a trabalhar com comércio exterior, a segurança ela é um pouco maior realmente. Claro que quando nós falamos em países ainda emergentes, que também vivem instabilidades como o Brasil, talvez a questão de substituição de importação ou descrédito ou uma rede bancária ainda frágil acontece mais ou menos como no Brasil. Agora, países principalmente que já têm uma estabilidade econômica, política, social, política mais equilibrada, normalmente eles tendem a ter fornecedores mais fiéis e a fidelizar mais os seus fornecedores, sem dúvida. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, negócios internacionais. Comigo no estúdio está a doutora em administração de empresas, Adriana Fabrini. Professora, o que nós falamos nos blocos anteriores, nós literalmente, com a sua ajuda, demos ao público, né, aliás, com sua colaboração imprescindível, né, demos ao público uma pequena aula, então, sobre negócios internacionais. Simplificada, introdutória, obviamente, mas demonstra que existe uma carga de conhecimentos muito grande por trás dessa expressão, negócios internacionais, e que, obviamente, exige capacitação por parte do empresário. E com os cursos de pós-graduação da UEPG, obviamente isso vem a facilitar essa mesma qualificação. Vamos falar um pouquinho, então, rapidamente dos cursos de pós-graduação, especificamente na sua área. Existem outras 3 áreas, finanças, recursos humanos, produtos e serviços. Não há tempo para a gente falar sobre isso agora, mas quem tiver interesse em participar do curso de pós-graduação, entra em contato através de que telefone e, principalmente, vai aprender exatamente o quê? Um pouco de tudo que foi abordado aqui? Um pouco de tudo que foi abordado, né, de uma forma com um pouco mais de calma, né, porque claro, como você falou, realmente a gente passou rapidamente sobre vários temas que são muito importantes para o comércio exterior, mas quem tiver interesse em conhecer a respeito dos 4 cursos, então, só falando rapidamente um pouquinho a respeito de como nós pensamos esse curso, então, a internacionalização, como eu disse, demanda do empresário um pensamento estratégico. Sim. Demanda que ele pense estrategicamente em quais são as melhores formas, as melhores estratégias, como que colocar esse passo a passo da internacionalização no papel e ir seguindo de tal forma que esse processo seja rentável para a empresa. Então, por isso que esse curso ele se chama Gestão Estratégica de Negócios Internacionais, porque mais do que ensinar para os empresários, para os alunos, para os recém-formados, para quem tem interesse de conhecer essa área a respeito de como exportar, mostrar essa necessidade de que a internacionalização seja feita de uma forma cuidadosa, pensada,
no passo a passo e principalmente de longo prazo, né? Que eu tenho certeza que nenhum empresário quer fazer uma exportação apenas e depois não ter conhecimento de como continuar. Então, o curso, quem tiver interesse, o site é pós-gestãoestratégica.com.br, sem os acentos, né? pós-gestãoestratégica.com.br. Pode também mandar questões, dúvidas que necessite pelo contato @pós-gestãoestratégica.com.br, que a gente responde. Nesse site estão concentrados, então, os 4 cursos, informações a respeito dos 4 cursos, né? Varejo e serviços, pessoas e conhecimentos, finanças e negócios internacionais. E esse curso, então, ele tem a duração, as disciplinas, de aproximadamente 18 meses de disciplinas. Cada uma dessas áreas mais estratégicas, mais críticas para gerenciar o negócio internacional. Marketing, logística, finanças, economia internacional, negociação. Todas essas áreas críticas vão ser abordadas de uma forma mais pormenorizada, mais detalhada, por professores com bastante experiência na área, professores com experiência prática e também acadêmicas, muitos deles que lecionam em instituições fora do país. Então, nós pensamos um curso que mostre para o empresário ou para o empreendedor ou para aquele que tem interesse em conhecer um pouquinho mais o processo de gestão de negócios internacionais, como pode se fazer isso de uma forma sustentável. Professora, novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Estamos sempre de portas abertas. Eu é que agradeço a oportunidade, Ney. É uma honra vir até aqui para falar com vocês a respeito tanto da área, quanto também dos cursos que a UEPG está oferecendo. É um curso totalmente presencial. A gente tem a intenção de agregar alunos que queiram compartilhar conhecimentos, crescer juntos. Então, vai ser uma oportunidade muito boa de aprender, se capacitar, descobrir que o comércio exterior, por mais variáveis que tenha, é possível, é rentável e fazer muitos contatos ali. Vai ser um curso bastante prático e bem interessante para todas as pessoas. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Nós vamos agora ao fim do programa. Agradeço a sua audiência até esse momento. Por favor, volte a assistir a Opinião na semana que vem, porque eu vou estar aqui esperando você. Um grande abraço e até a próxima semana.